Você já ouviu a expressão molinismo? Você sabe o que é e as escrituras o apoiam? O molinismo é uma tentativa bem intencionada de pensadores cristãos honrados de fazer o impossível. Tenta, por meio de um sofisticado argumento filosófico, descrever o indescritível. Esse chamado molinismo aspira a explicar os caminhos de um Deus inescrutável e a reduzir seus propósitos, os propósitos de Deus, os propósitos redentores de Deus, a posições humanas intelectualmente aceitáveis. Descrita pela primeira vez pelo padre jesuíta espanhol do século XVI, Luís de Molina, viveu entre o ano 1535 a 1600, ela tenta reconciliar a soberania absoluta de Deus com o livre-arbítrio do homem. Suas teorias, ativamente promovidas por vários filósofos cristãos hoje, giram em torno de um dispositivo chamado conhecimento médio de Deus, uma forma elegante de arminianismo em última análise. Diminui os direitos de Deus e, simultaneamente, nega ao homem o direito de escolher livremente. Lamentavelmente, o chamado conhecimento médio não pode ser verificado nem comprovado, apoiado pelas Escrituras. Baseia-se em suposições e proposições humanas, não em revelação divina. Isto é, a verdade declarada claramente na Bíblia, e, portanto, não tem valor prático. Parece elegante e sofisticado, mas, como todos os seus ismos relacionados, é apenas conjectura. Pensamentos, filosofia humana. Salomão, ele próprio muito mais sábio do que nós, sabia que o conhecimento humano tem limites definidos. Ele calculou que Deus havia decretado que o homem não deve compreender a base de suas obras que ele fez desde o início até o fim. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Como seu pai Davi, ele entendeu que quando pensamos sobre o que Deus pensa, descobrimos que seus pensamentos são muito profundos. Salmo capítulo 92, versículo 5. Todos nós precisamos da humildade de Jó. Levado finalmente à presença impressionante de Deus, ele confessou francamente: pronunciei coisas que não entendi, coisas maravilhosas demais para mim, que eu não sabia. Jó capítulo 42, versículo 3. Deus prova no final, ou Deus vai provar no final, ser maior do que os seus biógrafos. Deus não é solucionável, independentemente do que uma visão do mundo intuitivo exija. Ele não é redutível pela sabedoria humana. Cálculo ou maquinação é um ser manejável e explicável que se encaixa em nossas categorias especulativas. Você pode ler o que Isaías, Deus mesmo, diz de si, dos seus planos, do seu pensamento, dos seus pensamentos em relação ao pensamento e os planos humanos. Isaías capítulo 55, versículo 9, ele é total e supremamente transcendente em ser e também em atividade. Ele não opera por contingência, ele governa por decreto soberano e eterno. Portanto, não podemos descobrir a Deus. Jó capítulo 11, versículo 7, nossos esforços insignificantes para descrever ou circunscrever seus caminhos soberanos fora da revelação explícita por ele mesmo são efetivamente um insulto à sua infinita sabedoria. Isso não é ceder à indiferença preguiçosa, é reconhecimento de que somos ignorantes do incalculável
além de nosso Criador e Senhor. Nossa resposta adequada não é o barulho da especulação sem fim, mas a reverência prostrada diante do Deus Todo-Poderoso da eternidade. É de interesse mais do que passageiro que os obreiros do Evangelho do século XIX e XX raramente ou nunca mencionaram estas visões filosóficas abstratas. Eles estavam contentes em pregar um Cristo crucificado e chamar os homens a crer no Senhor Jesus Cristo para serem salvos da condenação eterna. Que sejamos mais dedicados à pregação simples do Evangelho que exalta Cristo. Não estamos aqui para ganhar argumentos filosóficos, mas para ganhar almas que perecem, ganhar almas para Cristo que perecem. O apóstolo podia dizer, profundidade das riquezas e sabedoria e conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus julgamentos e quão inescrutáveis são seus caminhos. Pois dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Que para ele seja glória eterna. Amém. Romanos capítulo 11, do versículo 33 ao 36. Paulo disse aos Coríntios, porque Cristo enviou-me para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Paulo pergunta. Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ou seja, essa palavra salvar os crentes significa que Deus salva aqueles que creem na loucura da pregação, aonde apresenta um substituto, morrendo numa cruz por pecadores, mas um substituto que era nada menos do que o Filho de Deus, manifestado em carne aqui neste mundo. Mas seguindo o versículo que nós temos em 1 Coríntios, ele diz, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Note que a salvação de qualquer pecador vem pela graça de Deus. Deus não quer que nenhum dos que vão estar no céu possa dizer que estão lá por mérito de si mesmo, mas sim pelo valor e a obra de Cristo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Paulo continua dizendo, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 17 a 31.